Estava a olhar para o relógio, meio-dia e 45, é a hora da bola branca, e portanto nada melhor do que o painel final desta manhã, com o primeiro de dois treinadores da Primeira Liga que trouxemos à nossa conferência. Chamo ao palco Luís Freire, que está connosco esta tarde. Bem-vindo, Luís, obrigado. Vou pedir para se sentar aqui nesta cadeira, numa conversa de misters, digamos assim, com o nosso Nuno Presumo, treinador e também comentador bola branca, agora recém-chegado numa aventura de estrangeiro. Olá, Nuno. Para moderar esta conversa, o editor de desporto da Bola Branca, Luís Aresta. Bola Branca. O desporto em comentário e em notícia. Trabalho da equipa desportiva da sua Rádio Renascença. Bola Branca, um nome que o país conhece de cor. Um espaço que andou nos hábitos de quem gosta de estar bem informado. Boa tarde, agradeço ao Nuno Presumo e sobretudo ao Luís Freire estarem aqui presentes. Estamos aqui com dois treinadores que, em diferentes contextos, diferentes campeonatos, experimentaram este ano sensações idênticas, não conseguir levar até ao fim projetos desportivos. O tema que eu vos lanço para a mesa em aberto é este: como, enfim, lidar com quase esta eterna probabilidade disto acontecer, não conseguir levar projetos até ao termo que estava previsto. Luís, começando por si. Boas. Para já é um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essa questão, nós, como treinadores, temos de estar preparados para tudo, temos de estar preparados para muitas coisas, para coordenar muitas coisas que estão sobre a nossa alçada, que estão sobre o nosso domínio, que estão sobre o nosso dia-a-dia, que nós temos um controle maior, porque somos nós a coordenar, somos nós a coordenar equipas, sejam elas até os vários departamentos, conseguirmos nos adaptar aos departamentos dos clubes, conseguirmos estar à frente do grupo e motivá-los para atingir objetivos, mas há coisas que nós não controlamos e passa por tudo aquilo que é a parte mais dos dirigentes, a parte mais diretiva, a parte das decisões que não passam por nós. Tudo o que é da nossa responsabilidade, nós temos claramente influência e mostramos o nosso trabalho ao longo dos tempos, seja em projetos a começar de início, seja projetos a começar no meio, seja o terceiro ano num clube, um segundo ano num clube, porque os clubes passam por muitas transformações que às vezes as pessoas não sabem, como um adepto não sabe, e os treinadores continuam e vão se adaptando a tudo o que é uma reorganização interna do clube, mas há decisões, como eu disse, que não passam por nós e nós não nos podemos focar muito nessas decisões, porque se começamos a pensar muito nisso, acabamos por perder o nosso foco no dia-a-dia. Então há que lidar com uma forma natural, porque a nossa carreira não se faz em 3 anos, em 2, em 10, é a consistência do trabalho que vai falando por nós, seja num ponto A, num ponto B, num ponto C, num ponto D. Todas as experiências são enriquecedoras e, portanto, é focar muito naquilo que nós controlamos, naquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso dever, de estar sempre o máximo motivados e orgulhosos também de quem somos e o que é que procuramos fazer no futebol. Tudo o que é decisões que não passam por nós, não são nossas, não podemos sofrer muito com elas. Antes de passar aqui a palavra ao Nuno, e independentemente, não estou aqui a falar de clubes, feito o balanço, sente-se descomprometido, com sensação de dever cumprido nos dois projetos que abraçou este ano? Eu estou, ao longo do tempo, se você reparar, eu tive 3 anos no Rio Ave, não é? 3 anos num clube é muito tempo. Numa liga portuguesa quase não existe, não é? Não se dá 3 anos a ninguém, até com várias direções, por aí fora. Tenho tido essa possibilidade de trabalhar muito tempo nos clubes e neste último projeto acabei por trabalhar até ao fim do campeonato, que é a realidade. Eu não podia trabalhar desde o início, comecei noutro clube, mas trabalhei até ao fim. E chegando ao fim, as pessoas são livres de decidir aquilo que melhor entendem para a sua vida, para a sua instituição. Isto faz parte da carreira do treinador, dos clubes. Não há que agora a minha consciência não é de hoje, está sempre muito tranquila e, como é lógico, queremos sempre evoluir, fazer melhor, ver onde é que podemos melhorar sempre. Essa autocrítica, essa autoanálise interna de cada um de nós, treinadores, também deve ser feita, mas de uma forma o máximo justa para connosco próprios. Portanto, é isso que eu vou procurar fazer, de certeza. Nuno, voltaste recentemente do Egito, também no contexto de não levar até ao fim um projeto. Boa tarde. Eu tenho que, em primeiro, fazer um agradecimento muito especial à Renascença. Estou cá desde 2008. Iniciei com um convite
do Ribeiro Cristóvão e por cá me mantenho. E este agradecimento é tão mais especial porque sempre que vou para um qualquer projeto, após ser despedido, demitido, no dia seguinte tenho um telefonema desta casa a solicitar a minha colaboração. E isso é uma dívida muito grande a que eu tenho para com a Renascença, e a Renascença não tem qualquer dívida para comigo. O meu muito obrigado. Depois é um privilégio estar ao lado do Luís, porque, para mim, os treinadores que sabem o que é as divisões inferiores e que conseguem chegar ao topo, passando por todos os escalões do futebol português e com sucesso, felizmente, acho que têm um know-how superior, têm um conhecimento total da realidade do futebol, neste caso do futebol português. Relativamente à nossa saída, eu sou adjunto, não sou treinador principal, trabalhei agora com o José Peseiro, numa realidade completamente dispar daquilo que eu estava habituado. Fiquei muito satisfeito por ter conhecido, talvez, a realidade mais difícil que encontrei nos 30 anos enquanto treinador de futebol. Comecei também muito cedo, embora tenha uns anos a mais que o Luís, mas comecei sensivelmente na mesma idade, ou com a mesma idade que o Luís começou. E eu acho que é determinante. O mundo ideal seria nós termos a oportunidade de poder antecipar um conjunto de cenários que nos permitissem avaliar toda a situação, fazer uma avaliação diagnóstica, conhecer a história do clube, a história recente também do clube e podermos decidir. Mas, como tu sabes, o mercado é muito agressivo. E quando aparece o nome de um clube, como o último que o Luís teve, ou inclusive é para o Zé Peseiro, numa realidade completamente diferente, como eu já o disse, é muito difícil dizer não. Porque naquele momento estão 50, 100 treinadores em cima da mesa e tu não tens tempo sequer para fazer uma avaliação diagnóstica, para conhecer o subsistema cultural, para conhecer a realidade sociocultural, para conhecer a dimensão de cada um daqueles jogadores, para conhecer o clube. Aceitas e ponto. E é a partir daí que tu fazes a avaliação diagnóstica. E foi realmente um clube que nos apresentou uma realidade com um grau de dificuldade talvez o mais elevado até hoje, e não teve a ver com a vertente desportiva, porque essa até estava a correr relativamente bem, teve a ver com fatores que eram impossíveis de controlar. Ao primeiro mês percebemos que era muito difícil, ao segundo mês quase impossível, ao terceiro mês era um descalabro já para a realidade vivida. Foi uma aposta que não foi muito boa do outro ponto de vista, mas que do ponto de vista desportivo até estava a correr bem. Mas é impossível hoje, face ao mercado e à agressividade do mercado, nós podermos contemplar o tão desejado clube para podermos treinar. Como é que olhas aqui para o treinador das subidas? Dizias que conheces. Eu gostava que esta conversa rolasse entre vocês. Sim, a bola agora está entre vocês. E vai rolar, porque o Luís sabe o apreço que eu tenho por ele. Nós defrontamos-nos em 17, 18, antes de eu ir para o Vitória, como adjunto do José Peseiro, era treinador do 1º de dezembro. O Luís era treinador do Mafra. O Luís chegou ao Mafra já com 4 subidas no seu currículo. E um dos aspectos que na altura foi saliente, foi relevante para mim, a quantidade de elementos que ele tinha na equipa técnica, talvez pela idade que ele tinha na altura, mas já era uma equipa técnica diferenciada. Era uma equipa técnica... Isso foi uma preocupação desde o início, Luís? Essa diferenciação? Sim, porque quando eu comecei em 2011, 2012, ou 2012, 2013, assim aqui, no Erisseirense, eu tinha estado como adjunto do Filipe Moreira, no Tondela e no Mafra, e no Oriental de Lisboa. Tive 3 anos com ele como adjunto, uma experiência enriquecedora. Mas eu, como trabalhei num patamar um bocadinho de segunda B, na altura, para subir à segunda liga, percebi que se queria ter sucesso tinha que ter pessoas boas ao lado, que me conseguissem ajudar claramente a ter um treino rico, a ter uma análise do adversário boa, a ter o máximo de apoio na tomada de decisão também, mas com pessoas que eu reconhecesse que iam-me aportar qualquer coisa a mais, que se eu não estivesse presente iam-me conseguir, onde eu não estava, eles estavam e havia qualidade, havia riqueza. E quando eu vou mesmo para a última divisão portuguesa, 7ª divisão, 3ª distrital, não é? Que era a 2ª distrital de Lisboa, mas era a 3ª, em termos de hierarquia, para mim era importante começar a trabalhar já com o foco. Eu disse que em 10 anos, na altura, tinha uma entrevista na distrital, em 10 anos quer estar na Primeira Liga. Pronto. E então eu comecei a trabalhar no Erisseirense, na minha cabeça, como
como se já o meu objetivo fosse a Primeira Liga. Então, logo esses elementos, ter a análise do adversário, que na Distrital há 10, 12 anos era impossível. Nós já tínhamos, não pagámos nada, era tudo malta, queria começar a... Eu não recebia nada, recebia 0 euros. Portanto, trabalhava na formação para ganhar dinheiro, trabalhava nas AECs, que é as atividades físicas nas escolas, a dar AECs, treinava futsal, para ganhar alguma coisa para poder ser treinador no Ericeirense. E começamos assim, mas sempre com o foco de fazer o nosso melhor no contexto onde estávamos. Portanto, nunca naquela base do estás na Distrital, ou isso não interessa muito. Não, para mim Quantos interessava. elementos da equipa técnica transportas Nessa altura 4 agora? ainda. Ainda 4 desde o primeiro dia agora. E não é mais porque alguns também querem seguir a sua carreira e querem dar os seus passos, que eu acho muito bem. Portanto, acaba por ser uma importância, eu dou muita importância à equipa técnica mesmo. E às pessoas que trabalham ao meu lado, tento ao máximo puxar por elas, que elas puxem por mim, e nunca estamos muito satisfeitos com o que fazemos, sempre à procura de mais. Tinha, na altura, no Mafra, 17, 18, o Luís já tinha alguma alucinação pela primeira fase de construção. E era muito difícil combater, até porque, para além da qualidade enquanto treinador, tinha a qualidade também dos jogadores que representavam o Mafra na altura, mas o ênfase dado, nessa altura, marcavas a diferença. O teu jogo evoluiu muito, continuas a dar esse relevo ou dás relevo a outros fatores que achas que até foram mais importantes para o teu jogo? Sim, eu sempre, como nós tivemos e transformamos também os projetos para subir, ou seja, às vezes o objetivo era ficar ali no 5º lugar, 4º, ou seja, a obrigação não era de subir, mas nós conseguimos reunir bons grupos, bons jogadores, como tu disseste, e depois ambição ao máximo e um jogo ofensivo, claramente. E um bom jogo ofensivo tem que ter uma boa construção de jogo. Se nós formos pressionados e perdermos a bola, acabou o jogo ofensivo. Ou dificilmente teremos um bom jogo ofensivo. Então nós sempre procuramos, e na altura havia poucas equipas a jogar como nós jogávamos, num 3-4-3 já, a defender em 4-4-2, mas havia poucas equipas a sair a 3, com o lateral, muito poucas. Havia o Abel do Braga, e acho que não havia mais nenhuma em Portugal quase a fazer semelhante em Portugal. Então nós, pela ideia de jogo, na minha opinião, também conseguimos nessa divisão destacar-nos um pouco, e depois aparece o Estoril mais tarde. Mas no Mafra, na Distrital e no Mafra já era assim uma ideia um bocadinho mais elaborada, como tu disseste, na construção de jogo. Hoje em dia procuramos exatamente continuar. Quando joga-se para se manter nos projetos de manutenção não é tão fácil, não temos à partida as mesmas valências que os melhores adversários do campeonato, mas no entanto as nossas equipas sempre procuraram ter um jogo mais construído, vamos pôr assim. Foste quase obrigado a jogar num bloco médio-baixo, em contextos como o do Rio Ave, por exemplo? O Rio Ave, nós tivemos muitas vezes, até às vezes risca mais, na perspectiva de pressionar 1 para 1, por isso o 5-4-1, nós às vezes fomos para 5-4-1 para poder pressionar alto, não para estar mais baixo contra equipas do nosso nível. Na altura nós procurámos mesmo ser agressivos a defender. Claro, quando jogas com equipas mais fortes, com mais, mesmo que tu queiras pressionar, às vezes não consegues e és obrigado a baixar. Claro. Luís, deixa-me pegar no Rio Ave só para lhe colocar aqui uma questão, e o jogo não está errado. O Luís apanhou a transição clube SAD no Rio Ave. Do ponto de vista estrutural, sentiu essa mudança e em que ponto é que teve, enfim, influência no seu trabalho? Nós apanhamos o presidente Campos, não é? do Rio Ave, no primeiro ano, onde subimos da segunda para a primeira, onde tivemos um presidente, diretor-geral, diretor desportivo, treinador, muito à base destas 4 pessoas, e montamos um plantel muito bom na altura da segunda liga para subir à primeira, e fomos campeões. No ano a seguir esta estrutura manteve-se, ou seja, houve estabilidade e o trabalho foi feito, continuar a ser feito em equipa, e isso foi positivo. Depois houve a transição do presidente Campos para o presidente Alexandrina, onde continuou a ser através do clube e ficamos impedidos de inscrever jogadores, onde foi muito assim também, presidente, diretor e treinador, e as coisas correram também muito bem. Quando há a passagem para SAD, mete-se aqui outras questões, mete-se um investidor que está no estrangeiro, e mete-se um projeto mais amplo, não só através do Rio Ave, como de outros clubes, um projeto mais amplo, onde o treinador deixa de ter tanta influência, e isso acontece nas SADs, não é no Rio Ave, em praticamente todas as SADs é assim. Não tens tanta influência sobre os jogadores que vais contratar ou sobre a tomada de decisão da política desportiva que o clube está a orientar. Portanto,
A política é sempre a direção, mas o treinador, por vezes, tem a liberdade, dentro dessa política desportiva, de sugerir, de dar o seu cunho pessoal. Numa SAD já é mais difícil, numa SAD estrangeira é mais difícil, principalmente numa SAD deste nível do Rio Ave já começa a ser mais difícil, e por isso quase 20 jogadores estrangeiros, não é? O Rio Ave aportou, e saída de todos os elementos da época passada. O Pedro Caixinha falava aqui numa perspectiva de um clube ou vendedor ou formador. Essa perspectiva da SAD do Rio Ave era claramente uma perspectiva de... Não é um clube, na altura, já passou, eles podem mudar o projeto, mas é muito trazer jovens valores identificados pelo scout, onde depois o treinador terá que desenvolver, terá que formar a equipa, terá que desenvolver esses jovens na tentativa de ficar o mais bem classificado possível e vender ativos que são gerados através do projeto. Existia alguma linha orientadora para fazer evoluir o teu jogo, ou o jogo era mesmo o teu? Eu digo isto porque eu tive numa realidade também como adjunto, uma realidade de excelência, a meu entender, que foi o Bahia, que é do Grupo City. O Pedro tinha estado no Grupo Red Bull também, no Bragantino, e a linha orientadora estava muito bem definida, ou seja, o treinador era encontrado para... Não, ali houve uma, derivada do trabalho que estava para trás, houve uma vontade que eu continuasse, na perspectiva de continuar o trabalho que estava a fazer. Claro que depois tu queres determinado perfil de jogador, mas o projeto não te consegue, apesar da boa vontade das pessoas, nunca vai conseguir satisfazer as tuas necessidades, porque não é esse o intuito do projeto. O projeto é mesmo contratar pela valia daquele jogador ou pelo potencial daquele jogador, e tu vais ter que desenvolvê-lo. Então nós temos que ser inteligentes e acho que temos que ser inteligentes. Eu, por exemplo, no Rio Ave jogava em 3-4-3, 5-4-1, no Vitória jogava em 4-3-3 e defendia em 4-4-2. Portanto, tens que te adaptar àquilo que tu tens, não é? E foi uma transformação de 20 jogadores, e nós estávamos a tentar mudar desse 3-4-3 para um 4-3-3, numa perspectiva de adaptar àquilo que eu tinha também, para tentar tirar o melhor partido daquele grupo. Portanto, porque mudou completamente. Foste obrigado a alterar muitas dinâmicas? Há sempre esta... Fico claro que eu não fui obrigado por ninguém. Não, obrigado em função da qualidade e das características do jogador. Através de características, sim. Era importante nós começarmos a adaptar, porque uma coisa é teres, por exemplo, o Sporting hoje em dia joga com 3 centrais e 2 alas, Maxi Araújo e o Giovanni Cândido. Se jogasse com 2 laterais, sequer a equipa não era tão ofensiva. E então no Rio Ave passou-se um bocado isto. Nós jogámos com um 3-4-3 com extremos, à largura. Tínhamos o Costinha, que era praticamente um extremo, e tínhamos do outro lado o Fábio Ronaldo, que é um extremo. E passamos a não ter esse tipo de jogador. Passamos a ter laterais, então a equipa ficaria sempre muito retraída mais atrás. Então era importante mudar o sistema, que era o que estávamos a tentar fazer na altura, para adaptarmos aos jogadores que nós tínhamos, que eu acho que também é uma coisa que é importante. Tal como eu fiz no Vitória este ano, basicamente chegamos e tentamos pôr aquele grupo de jogadores a melhor forma para jogar o melhor futebol possível e atingir resultados. Luís, o Luís cruzou-se e com vários jogadores que, enfim, que se tornaram grandes nomes no futebol português, e alguns não tão projetados do ponto de vista da carreira, mas com algum mediatismo. Estou a lembrar-me de casos como o Ucra, o Vítor Gomes, que está agora fechou agora a carreira. No Rio Ave teve o Samaris, teve o Adriano Silva, Mateus Nunes, que julgo que treinou no Estoril. Vou-lhe colocar uma questão assim: imagine-se a treinar um grande. Dos jogadores que se cruzaram consigo na sua carreira até agora, em qual agarraria para levar para um projeto assim de maior dimensão? Assim, é um bocado injusto, porque eu apanhei jogadores em vários patamares da carreira. Um Ucra no seu maior nível, um Vítor Gomes no seu maior nível, um Samaris no seu maior nível, um Adriano no seu maior nível, um Mateus Nunes como ele está agora. Todos eles teriam lugar, e tiveram, praticamente todos, foram jogadores ou de seleção ou de grandes clubes portugueses e internacionais. Portanto, todos eles, honestamente, uma coisa é apanharmos um jogador que já está com 35 anos, 34 anos e está em fim de carreira, mas as carreiras deles falam por eles. Eles estiveram em patamares que eu ainda não estive, estiveram em patamares superiores, estiveram em patamares de grandes clubes, mas qualquer um deles serviria no seu prime, não é? No seu melhor nível, serviria para levar para um clube grande. Hoje em dia, claro que o Mateus está no Manchester City, é o desses todos os jogadores. Os outros quase nenhum já está no ativo, ou estão. O Ucra saiu, o Vítor Gomes saiu, o Samaris também já acabou a carreira, o Adriano penso que ainda está a jogar, mas também já num contexto diferente.
O Mateus é o único que está a jogar, portanto, teria que ser o Mateus. Luís, perspectivaste 10 anos para chegar à Primeira Liga. Sim. O que é que vais perspectivar agora? Agora vou perspectivar, principal é agora o equilíbrio, porque chegando, como nós falamos aqui um pouco, nós distrital, Campeonato de Portugal, por aí afora, Segunda Liga, Primeira Liga, Vitória, o próximo passo é importante agora ser equilibrado, e não tenho, honestamente, ainda estou a recolher feedbacks daquilo que pode aparecer para depois tomar a melhor decisão, mas eu tenho a consciência que tem que ser um passo equilibrado, porque nós fizemos 29 pontos no Vitória, fizemos uma segunda volta muito positiva, e eu tenho que perceber bem o que é que pode ser bom para o próximo passo, porque a médio prazo eu quero claramente chegar mais alto em Portugal, a curto prazo vou ter que perceber o que é melhor para mim para conseguir dar esses passos depois. Mas o ter treinado um Vitória não é impeditivo a que possa assumir projetos de capacidade inferior do seu ponto de vista? Não se coloca esse problema? Eu neste momento, é como eu disse, eu estou neste momento a ponderar, ainda não tomei decisões, ainda não tomei, também preciso de me ver daqui, de me motivar para o próximo passo, seja ele em Portugal, seja ele fora de Portugal, onde eu for tenho que ir extremamente motivado para conseguir ajudar o clube e para conseguir ter prazer naquilo que vou fazer. Portanto, nos próximos dias provavelmente já terei mais certezas daquilo que me vai reservar o futuro próximo. Ficamos à espera dessas notícias. Luís Freire, Nuno Presumo, muito obrigado por terem estado aqui na Obrigado, terceira conferência Bola Branca. Muito obrigado. Obrigado.